Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Grupo Educacional e Assistencial Espírita Fraternidade para estar hoje aqui contribuindo para a disseminação da doutrina espírita. Antes do texto e antes desse nosso encontro, gostaria de propor uma prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano superior um momento de profunda concentração, no qual, apartados das nossas lides diárias, nós possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução, sempre com esses ensinamentos e, igualmente, nós possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que conosco convivem. Hoje nós pensaremos a respeito da lei da conservação, que se encontra detalhada no capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Nós analisaremos o conjunto de perguntas e respostas desse capítulo. Esse nosso encontro, bem que poderia ter o título de Desvendando a Lei de Conservação do Livro dos Espíritos, uma jornada entre a física e a espiritualidade. Talvez nesse nosso encontro nós exploraremos algumas das profundas conexões entre os princípios físicos que regem o universo e os ensinamentos morais que norteiam a nossa existência. A física como ciência, também tem a lei da conservação como um dos seus pilares. No âmago da física residem leis fundamentais que governam o comportamento tanto da matéria como da energia. Entre essas leis, nós podemos destacar a lei da conservação, que se manifesta pelo menos em duas formas. A primeira, da lei da conservação da energia. Essa lei nos ensina que a energia nunca é criada ou destruída, apenas se transforma de uma forma em outra. Ou seja, a quantidade total de energia no universo sempre permanece constante. Um exemplo clássico é a conversão de energia potencial na chamada energia cinética, como por exemplo quando uma bola em queda ela vai ganhando velocidade à medida que perde altura. E a lei da conservação da massa, a primeira foi a conservação da energia, a lei da conservação da massa afirma que a massa total em um sistema fechado permanece constante em qualquer processo físico ou químico. Em outras palavras, a quantidade de matéria não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Um exemplo interessante é a queima de um tronco, um pedaço de madeira. Embora a forma daquela madeira vá se modificando e novos compostos vão sendo formados, a massa total dos elementos envolvidos nesse processo de queima, a madeira, o oxigênio, as cinzas, os gases, tudo isso permanece constante, permanece o mesmo. O Livro dos Espíritos, em sua sabedoria, vai além da física, tecendo uma profunda conexão entre a lei da conservação e os princípios morais que norteiam a nossa existência. No capítulo 5, nós encontramos valiosos ensinamentos sobre como essa lei se manifesta no âmbito da vida humana. Ao longo desse nosso encontro, eu tentarei pontuar alguns temas afeitos aos 5 subcapítulos de instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, o necessário e supérfluo, um subcapítulo particularmente interessante, e o 5º, que são as privações voluntárias e mortificações. Vamos analisar o primeiro subcapítulo.
é o instinto da conservação. Reconhecido como uma lei natural, esse instinto da conservação impulsiona cada ser vivo a buscar a sua sobrevivência e seu bem-estar. No entanto, os espíritos nos advertem que esse instinto não deve se manifestar de forma egoísta ou prejudicial aos outros. Vamos tentar ilustrar esse ponto por intermédio de algumas perguntas e respostas. A pergunta é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, respondem os espíritos. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado é em outros. Ele continua perguntando com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação. A resposta é porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. No segundo subcapítulo, que trata dos meios de conservação, o Livro dos Espíritos nos apresenta diversos meios para garantir a nossa conservação, tanto física quanto moral. Entre eles, destaca-se a importância do trabalho, da moderação, da caridade e da busca pelo conhecimento. A pergunta que foi feita para os espíritos para a discussão desse tema é: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? A resposta foi: certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Eles seguem perguntando: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Na resposta, é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Vejam aí os recentes desastres climáticos, A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasia, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Ora, gastei tudo, estou esperando o quê? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E a próxima pergunta é: por bens da terra unicamente se devem entender os produtos do solo? A resposta vem no seguinte sentido: o solo é a fonte primordial de onde emanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar nesse mundo. Na próxima pergunta, que também é de suma importância, eles falam: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância.
A que se deve atribuir isso? E a resposta é: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que, muito a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também é certo que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa do que a natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e, malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte. E os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-ia dizer que já se haja chegado à perfeição? Ou não, certamente, mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Eles continuam, nas perguntas, que nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? E os espíritos respondem: têm, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. No terceiro subcapítulo é discutido o gozo dos bens terrenos. Esse subcapítulo discorre a respeito do uso que fazemos dos recursos que estão à nossa disposição e como o fazemos, para bem próprio, ou dos outros, ou de nenhum ou nem de outro. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Perguntam aos espíritos. E esses respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. E eles continuam nas perguntas: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? A resposta é: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Mas
Qual é o objetivo, então, dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido toda a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defender. Na sequência da análise, a próxima pergunta que foi feita é: traçou a natureza limites aos gozos? E a resposta vai na seguinte linha: sim, traçou, para vos impor os limites do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, responde, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade, o bruto. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. No quarto e penúltimo subcapítulo, é o capítulo do necessário e supérfluo. Ele discute a identificação da diferença entre necessário e supérfluo, que sempre é um ponto de permanente, ou deve ser um ponto de permanente atenção da nossa parte. E a pergunta foi: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta foi: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Para tentar esclarecer, outra pergunta foi feita: que se há de pensar dos que assabarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar todas essas coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião só tem a máscara. E no quinto e último subcapítulo, são trazidos os conceitos de privações voluntárias e mortificações. Esse subcapítulo discute as questões das privações e traz uma necessária reflexão a respeito do que fazemos
por que fazemos determinadas coisas e para quem o fazemos. A pergunta para a discussão desse tema foi: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. E segue na avaliação: merece censura o homem por procurar o bem-estar? A resposta é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido às custas de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. E a próxima pergunta feita foi: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? A resposta interessante foi: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Há. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Irrisão é o ato de rir desdenhosamente, né? Uma zombaria, o escárnio, aquilo que é alvo de risos desdenhosos. E na sequência, a próxima pergunta, se é meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? A resposta foi: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colorido. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. E a outra pergunta foi: visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais são os preceitos do Cristo. E a próxima pergunta feita foi: uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? A resposta foi: contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que já não são desse século.
Ao concluirmos, então, a nossa análise, nós podemos observar que a lei da conservação, presente tanto na física quanto no Livro dos Espíritos, nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade individual e também a nossa responsabilidade coletiva. Por intermédio da compreensão e da aplicação desse princípio fundamental, podemos construir um mundo mais justo, mais equilibrado, mais sustentável, onde a vida em todas as suas formas seja preservada e valorizada. Que fiquemos todos em paz.